com quem está em casa, e às 19 a gente começa a celebrar juntos aqui. Boa noite, graça e paz de Jesus. São 5 para 7 e nesses 5 minutos eu quero interagir com você que está em casa, quero honrar sua presença aqui conosco e gostaria de ler o que você escrever aqui. Quero devolver o seu boa noite, sua palavra de bênção. Charlene, boa noite para você também. Catarina, boa noite. Maramelo, boa noite. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Em 4 minutos a gente vai começar a louvar o Senhor juntos. Nós aqui, algumas pessoas, até 30, separadas de 2 em 2 metros, com máscara. Celebraremos a vida aqui na Sinimbu, mas você vai fazer isso com a gente na sua casa, a igreja reunida assim em nome de Jesus. Denise Fratini, boa noite para você também, Jesus abençoe. Maramelo, para você também boa noite. Vivian, boa noite. Boa noite para Arlise, a família também, desejando para toda a família comunhão. Arlise que já ministrou hoje em Libras. Felipe Sabrina, boa noite para você também. Que alegria ver cada um dos irmãos e irmãs, dentro da limitação de presença que nós temos, mas cada um que já está chegando aqui. Ver também cada pessoa chegando aqui na nossa live. Hoje, quero dizer, durante essa semana, eu ministrei junto com pessoas que estamos juntos começando pequenos grupos de comunhão online aqui, depois eu falo mais sobre isso. Mas um texto que nós citamos é aquele que Paulo diz que não podia estar presente fisicamente, mas estava em espírito. É essa ideia que vem desta verdade de que nós estamos no mesmo corpo de Cristo. Espiritualmente nós estamos juntos, apesar de socialmente isolados nesse momento. Deixa eu interagir aqui. Dione Kannenberg, seu filho é uma bênção, está aqui servindo com a gente, Dione. Maramelo assistindo de Santa Catarina. Se você está assistindo de outra cidade também, quero desejar que Deus abençoe sua vida, sua família, sua cidade. Pode colocar aqui de onde você está assistindo. Keller, Cíntia, boa noite para vocês também. Bruno e Tomé, de Antônio Prado, juntos com a comunhão. Sentimos vocês juntos conosco também. Que o Senhor abençoe essa gravidez, né, essa bênção que o Senhor está gerando nesta família amada. Boa noite também para ti, Felipe Silva. Boa noite ao Michael Pisato também, lá de Santa Catarina. Essa interação eu sempre gosto de lembrar que ela é importante para que a gente tenha esse entendimento de que a gente não está apresentando algo para você. A gente está fazendo algo junto com você, nós estamos cultuando ao Deus vivo. Então, à medida que a gente interage, a gente vai eliminando algumas barreiras que essa questão da comunicação online acaba impondo, né? Por um lado, ela é uma bênção que permite algumas coisas acontecerem, mas por outra, né, não é aquela coisa de a gente poder se ver, estar junto fisicamente, se abraçar. Mas aí quando a gente interage aqui, a gente lembra um ao outro desse nosso pertencimento à família de Cristo. Raquel Camargo e Anderson assistindo lá de Santa Catarina, saudade de vocês, esperamos a volta de vocês para Caxias ainda, hein? O Mike e a Bruna dizendo que estão com seus pais lá em Ibituba, participando da celebração da vida com a gente. Boa noite também a Cir.
Você que está chegando aqui na nossa live, uma coisa que você pode fazer para ampliar o alcance é compartilhar. Aí mesmo onde você está assistindo, aqui embaixo tem compartilhe. Se você simplesmente colocar publicar, vai gerar uma sala de vídeo no seu perfil do Facebook e seus amigos serão notificados dessa sala de vídeo. E aí então mais pessoas vão poder ser impactadas pela mensagem poderosa do amor de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Pela ação do Espírito Santo. Também poderão ser inspiradas, celebrando o Senhor conosco. Nosso irmão Jesus Andrade, que também dá uma boa noite para nós, a gente também deseja para você. Boa noite, Sharon, Ana, Diego. Glória a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos e nossas irmãs. Então são 19 horas, nós vamos orar, nós vamos consagrar a Deus o que nós já estamos fazendo agora. Então você na sua casa, nós aqui na Sinimbu, em um só Espírito, em nome de Jesus. Nosso Pai amado, nós estamos reunidos aqui, alguns de nós presencialmente e alguns de nós online. Mas estamos reunidos no mesmo nome, o nome de Jesus. Nós espiritualmente estamos juntos. E queremos pedir que toda a sensação de barreira, todo sentimento de isolamento, caia por terra agora. Que teu Santo Espírito esteja trabalhando em nossos corações. Que ter saído de casa para estar aqui nesta noite fria, no prédio na Sinimbu, seja algo que no final das contas, cada um se pudesse fazer de novo, faria, Senhor. E aqueles que, entendendo que devem permanecer em casa nesse momento, que vale agora abrir mão de qualquer outra programação em televisão, qualquer aplicativo, qualquer jogo, qualquer rede social no celular, e que de fato não haja nada que chame ou que roube a atenção daquilo que nós estamos fazendo aqui ao teu nome de glória. O Senhor é digno de todo louvor e nós queremos nos reunir assim para realmente declarar a tua grandeza, o teu poder, reconhecer a tua majestade, a tua soberania e dizer ao Senhor que nos agrada sermos teus filhos. Que essa noite e que nos próximos dias, quando esta live se tornar uma gravação compartilhada, vidas sejam salvas para Jesus, por Jesus. Que vidas sejam edificadas, que respostas profundas do coração venham da parte do Senhor e que a tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus. Amém. Bênçãos. Glória a Deus. Então quero os últimos recados aqui. Valmir, Dionísio, Isaura, estamos juntos. Amém. Luana, estamos aqui também. Boa noite para você também, Dalmiro, Tati, Pietro e Raquel, Daiane Castilhos, boa noite, Waiton, boa noite, Soraya, boa noite para você também, Diego, boa noite, Raquel Mazeto, boa noite para você também, boa noite, Neiva, e para cada um irmão, irmã que chegando aqui, Pastor Valmor, boa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus, e nós vamos celebrar o Senhor com músicas, através da vida, do dom que o Senhor concedeu ao nosso irmão Jonas. Lembre, não assista a isso você que está em casa, participe disso. E você que está aqui, nós sentimos a falta, obviamente, de muitos dos nossos irmãos e irmãs. A gente está fazendo num formato diferente, mas é um culto. É um culto vivo ao Deus vivo. Vamos nos colocar em pé para celebrar o Senhor, que nessa noite onde a temperatura está fria, o nosso coração seja aquecido pela presença de Deus. Somos gratos a Ti, Senhor. Você pode louvar a Ele com as palmas. Temos muitos motivos para Te agradecer, Pai. Então faça isso. Eu Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou? Isso é tudo. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Declaramos que nós somos teus, Jesus. Declare mais uma vez. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Nós somos teus, Jesus, que te pertenço, Deus, que te pertenço, Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Quantas palmas. Declare assim: esperamos pelo dia, com todos reunidos, clamando por Jesus. Sua glória é como fogo que arde os corações com a verdade. Cristo é a razão de cantar. Abra todo o céu, queremos vê-lo. Abram as comportas do imenso rio, no fluir do teu amor, preenche a terra. Em nossos corações, tua glória contemplamos, olhamos para o céu, descendo como a nuvem, com glória e poder. Eu vou olhar pra ti, declare: Cristo é a razão, tu és, Senhor, a razão de cantar. Abra todo o céu, queremos vê-lo. Abram as comportas do imenso rio, no fluir do teu amor, enche a terra.
Abra todo o céu, queremos vê-lo. Abram as comportas do imenso rio, no fluir do teu amor, preenche a terra. Diga assim: Jesus, mostra-nos tua glória. Jesus, com teu poder. Jesus, mostra-nos tua glória. Diga a ele: Jesus, mostra-nos tua glória. Jesus, com teu poder. Jesus, mostra-nos tua glória. Abra todo o céu, queremos vê-lo. Abram as comportas do imenso rio, no fluir do teu amor, preenche a terra. Abra todo o céu, queremos vê-lo. Abram as comportas do imenso rio, no fluir do teu amor, preenche a terra. Obrigado, Jesus. O teu amor enche toda a terra, Pai. O teu amor enche os nossos corações, enche as nossas vidas. Amém. Amém. Que sejamos cheios da presença de Deus. Você que está aqui pode se assentar alguns instantes. Esse é o tempo que nós presencialmente aqui vamos aproveitar e expressarmos com alegria no nosso coração fidelidade e generosidade através da consagração dos nossos dízimos e ofertas. Pedimos que venha cada um de cada vez para a gente não ter alguma aglomeração aqui. E você que está em casa, você também pode contribuir para a obra de Deus através da sua igreja. Tem coisas que a gente faz e financeiramente não custa nada. Por exemplo, oração. Oração é um investimento de tempo que a gente faz e não depende de quanto existe de finanças no caixa da igreja. Mas, além das orações, por exemplo, que nós oferecemos como suporte a missionários que estão em outros lugares do mundo, e aqui na Serra Gaúcha, que nós apoiamos como igreja, nós precisamos também fazer chegar o apoio financeiro. Os compromissos que nós precisamos honrar e que não pararam, não foram suspensos em meio à pandemia, a gente faz isso com recursos. Então, você pode fazer durante essa canção se quiser, mas também pode fazer depois, quando encerrarmos aqui a celebração da vida. Eu quero colocar aqui a informação. Você pode fazer uma transferência ou depósito durante a semana no Bradesco, agência 0269, dígito 0, conta corrente 158778, dígito 1, e também no Santander, agência 4522, conta corrente 13003374, dígito 0. A gente está no início do mês, é um período bem crítico, bem importante, para que a gente também seja igreja nessa área, para que a gente também honre ao Senhor nessa área das nossas vidas. Então nós vamos fazer isso cantando, porque isso é oferta, isso é louvor, isso é para o Senhor. Vamos voltar, nos colocarmos em pé então e fazemos isso. Tu és santo, Jesus. Tu és a palavra viva, Pai. Cante isso nessa noite, declare ao Senhor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O
nome de Jesus. Teu nome é sobre todo nome, Senhor. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Teu nome é maravilhoso, Senhor. Não há outro como tu, declare isso. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Diga, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, diga, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Diga, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Não há outro nome igual, Pai. Obrigado, Senhor, que através deste nome nós podemos estar aqui na Tua presença e Te adorar, Senhor. Obrigado, Pai. Você pode sentar. E é nesse nome que nós estamos reunidos, e é nesse nome que nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Um esclarecimento para você que está em casa: hoje a gente está testando um equipamento novo. Se a transmissão cair, em poucos segundos a gente vai restabelecer com outro dispositivo ali, tá bom? Mas nós consagramos a Deus, né, o que estamos fazendo aqui, e desejamos realmente que não haja nenhum problema. No domingo passado, refletindo sobre os conselhos finais que o apóstolo Paulo dá
Lá no finalzinho da carta aos Efésios, nós vimos que nós somos fracos, mas que nós encontramos no Senhor a força que nós precisamos para enfrentar as nossas lutas. Lutas, aliás, fomos lembrados pela palavra de Deus semana passada, que não deve ser, porque de fato não é, contra pessoas, porque o nosso verdadeiro inimigo é o diabo. Na própria carta que Paulo escreveu aos Efésios, que já é o segundo domingo que a gente está meditando nela, ele nos ajuda a entender quem é que está por trás, estimulando a maldade que já existe dentro do ser humano. Se não houvesse uma deformação, uma depravação em todas as áreas da nossa vida por causa do pecado, Satanás não ia conseguir nos enrolar, porque nós, preenchidos em santidade, não teríamos nenhuma inclinação para seguir. Mas, conforme o próprio livro de Tiago explica, existe aí uma sociedade entre uma cobiça, entre uma maldade que existe dentro de nós, que Satanás tenta despertar. Então, olha só o que diz lá em Efésios 2, versículo 1 e 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eu acho que existem dois erros muito comuns no meio da cristandade. Um é achar que tudo é diabo. A pessoa tropeça e acha que é um plano do maligno contra a sua vida. E o outro é não reconhecer a ação do príncipe da potestade do ar, Satanás, como um grande mal personificado, não o mal de forma geral, mas como uma pessoa que lidera o mal. É um grande risco, é um grande problema quando se nega o que ele está fazendo. O príncipe da potestade do ar é Satanás, que é das regiões espirituais, mas ele atua na atmosfera, ele atua na terra, ele atua na criação material, física também. Então, uma das maneiras através das quais ele atua nos filhos da desobediência, ou seja, aqueles que se negam a crer em Jesus e, portanto, estão já nas suas mãos, é literalmente usando essas pessoas para seus planos, literalmente diabólicos. Mas também tem outro jeito. Já que ele não pode tomar conta de mim e de você, que somos salvos pelo Senhor Jesus, o nosso espírito não está vazio para ser ocupado por ele, nosso espírito está preenchido pelo Espírito de Deus. Então a maneira que ele tem, e nós vimos isso domingo passado, é colocar armadilhas ao nosso redor. Então nós precisamos de força para resistirmos a tanto ataque da parte dele, sejam aqueles ataques em que descaradamente ele está usando seus filhos e filhas contra nós, quanto aqueles que sutilmente ele está colocando ao nosso redor através de armadilhas e ciladas. Então nós lemos na semana passada, o último versículo de domingo passado foi o versículo 13 de Efésios 6. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. E aí ele segue, nos apresentando as várias partes importantes dessa armadura poderosa de Deus. Porque ele não diz só, vistam a armadura de Deus, e a gente agora então vai ter que descobrir que armadura é essa, como é que funciona isso. Ele mesmo vai explicar para nós as partes que compõem esta armadura, que nós estamos recebendo aqui uma recomendação bíblica para vestirmos. Então, nós vamos começar com o cinto da verdade, Efésios 6, o início do versículo 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se
com a verdade. A firmeza está em utilizarmos todos os itens da armadura de Deus. O cinto da verdade, ele tem um papel muito importante, porque é ele que dá firmeza a todas as partes, exatamente como a verdade faz. Se não houver integridade em cada uma das áreas das nossas vidas, unidas em verdade, nós estamos vulneráveis no nosso caráter, na nossa fé, nos nossos relacionamentos, na batalha espiritual. Mas que verdade é essa? Será um segredo? Não. Quando a gente fala em Deus, nós estamos falando em revelação. Quando nós falamos no plano de Deus, nós estamos falando em algo que foi revelado. Então essa não é uma verdade que agora está oculta, porque em Cristo foi manifesta. Lembre-se que, acima de tudo, a verdade não é a exatidão de um relato, não é a revelação de alguma coisa específica, mas uma pessoa. A verdade, como biblicamente nos apresentada, é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. De tempos em tempos eu lembro, que existem de forma corrente no mundo 3 conceitos de verdade: o romano, o grego e o judaico-cristão. O romano é o veritas, veritas vos liberabit, o tema da Ubra, uma das faculdades que eu estudei, vocês conhecerão a verdade os libertará. E tem o conceito grego de verdade, que é o aletheia. Mas o conceito judaico-cristão é o do emuná. Ele está ligado à pessoa que fala. Ou seja, não se trata tanto desse relato ser verdadeiro, mas da pessoa que está relatando ser verdadeira. Então, se essa pessoa que está relatando é verdadeira, logo o que ela está dizendo é verdade. Então Jesus diz: eu sou a verdade. Portanto, tudo aquilo que Jesus fala é verdadeiro. Então veja bem, aqui é uma recomendação para nós vestirmos, nos cingirmos com a verdade, que é a pessoa de Jesus. Ou seja, se não for Jesus que está nos abraçando, que está nos envolvendo, que está nos rodeando, que está segurando cada parte do nosso ser, então não há firmeza. Se Cristo não for aquele que nos envolve, então a batalha está perdida. Então confie cada área da sua vida e toda a sua vida à pessoa de Cristo, que é a verdade envolvente de Deus, a verdade que nos constrange. Eu gosto muito do conceito de constrangimento bíblico, que é diferente de como a gente imagina o constrangimento. Normalmente a gente passa vergonha, dá um vexame, comete uma gafe e a gente diz que a gente fica constrangido. Mas a palavra constrangida, na maior parte dos contextos bíblicos aqui, ela tem a ver com algo que segura os fragmentos, as partes, para que não se dissolva, para que não se desmonte. Então, o amor de Cristo nos constrange, ele segura todas as partes fragmentadas do nosso ser, trazendo integridade, trazendo unidade. Assim como verdade é o que ele faz. Nós precisamos ter Jesus. Ele como pessoa e tudo aquilo que ele diz. Porque ele como verdade traz a verdade, porque é ele quem está falando. Outra parte da armadura é a couraça da justiça. Vestindo a couraça da justiça. Couraça ou peitoral era a parte da armadura que protegia desde o pescoço até o umbigo. E a função, obviamente, era proteger os órgãos vitais do tórax e do abdômen. E a couraça da justiça é algo muito significativo, porque os seres humanos, por causa do pecado, passaram a viver num permanente estado de injustiça diante de Deus, injustiça diante dos outros e injustiça em relação a si mesmos. E na condição de injustos, nós não podemos nos apresentar diante de Deus e jamais poderíamos justificar a nós mesmos. Mas o que Cristo faz no seu sacrifício? O justo pelos injustos.
o justo Deus em Cristo estende a sua justiça a nós. Ele nos declara justificados. E uma maneira que eu gosto de entender, aplicando a esse texto aqui, é como se por causa da minha injustiça e da sua injustiça, como seres humanos pecadores que somos, nós estivéssemos numa batalha mortal de peito aberto. Quando vem a flecha, quando vem a lança, quando vem a faca, quando vem o tiro, quando vem a agressão, por causa de nossa injustiça, nós estamos de peito aberto. Mas por causa da justiça de Cristo, que é o nosso peitoral, nós estamos protegidos. Mas toda vez que você tenta resolver as coisas nesse mundo com a justiça humana, que não serve para nós, porque Jesus disse que a nossa justiça tem que ser muito superior que a justiça da própria religiosidade que a gente vê naquele contexto, principalmente a justiça do mundo, que tem muito mais a ver com vingança, tem muito mais a ver com coisas que não demonstram amor, porque a justiça de Jesus é totalmente diferente do que se pensa, porque ela tem a ver com amor. Então, é uma justiça que é aplicada, devendo ser aplicada sobre mim e você que somos pecadores, é auto-aplicada, é aplicada sobre si, por amor a mim e a você. Normalmente quando a gente pensa em justiça no mundo, a gente diz assim, ele fez, ele paga. Né? Para nós isso é justiça. A justiça de Deus é muito mais, ele fez, eu pago. É uma justiça de amor. E o que Jesus faz no seu sacrifício é estender a mim e a você esse peitoral, essa couraça que é a justiça, porque ele é totalmente justo, não há vulnerabilidade, não há brecha na couraça da justiça de Jesus, porque ele é perfeitamente justo. Então, não há a menor lógica em nós seguirmos padrões de justiça desse mundo. E se você perceber bem, você está rodeado de uma ideia de justiçamento nas redes sociais. Você está com uma ideia de justiçamento, seja quais os lados forem, né? E eu espero que não seja você alguém que está pilhado por esse justiçamento humano, porque se você pudesse enxergar na batalha espiritual, viver baseado na justiça humana, tentando defender a justiça humana, é viver numa guerra mortal de peito aberto. Que Jesus seja a sua justiça. Uma vez alguém me acusou, muito falsamente, mas falou coisas absurdas a meu respeito. Eu estou falando de coisas assim de 20 e poucos anos atrás. E alguém me falou algo da palavra que me encorajou e me confortou. Disse, calma, não te defende, é Cristo quem te justifica. A partir daquele momento, inundado por aquela paz, eu tomei essa decisão. E eu não quero justificar a mim mesmo nas batalhas que se colocam ao meu redor. É Cristo quem me justifica. É Cristo quem justifica você. Por isso já não há mais condenação, já não há mais acusação que possa atingir você, desde que você esteja com a couraça da justiça de Jesus. Deus ainda providenciou algo para nós colocarmos nos nossos pés, calçados da preparação do Evangelho da paz. Não é? Paulo diz, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Os pés simbolizam o nosso movimento, a maneira pela qual nós vamos de um ponto a outro. E no cenário apresentado aqui em Efésios capítulo 6, nós estamos em guerra. Ou seja, nós estamos nos movimentando em meio a uma guerra, porque se não fosse uma guerra, a gente não precisaria de uma armadura. Isso significa que existem inimigos que nos atacam, e nós sabemos, eu quero lembrar, porque parece que a cristandade esqueceu, que pessoas não são o inimigo, mas sim o diabo. Lembra que nós vimos semana passada? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é. Libere as pessoas. Lute nas regiões celestiais. Quando eu comecei a entender isso, a minha oração mudou.
Porque tanto as pessoas que de alguma maneira não entendem alguma coisa que a gente faz, ou simplesmente não gostam de uma coisa que a gente faz ou fale, nos atacam, ou quando eu estou preocupado com a vida de alguém que está passando por uma terrível situação, eu já começo a minha oração dizendo: Senhor, eu quero batalhar espiritualmente em nome de Jesus a favor da vida do fulano, a favor da vida da fulana. E eu quero pedir agora, nas regiões celestiais, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor afaste Satanás, que o Senhor fortaleça essa pessoa para que ela esteja com toda a tua armadura, e eu vou orar no Espírito em nome de Jesus, com a consciência de onde realmente está acontecendo a batalha. Então, mesmo que são pessoas que estão vindo contra você, porque, ou, como eu disse semana passada, estão nas mãos do seu dono ainda, que é o príncipe da potestade do ar, como vimos, ou é um irmão, uma irmã em Cristo, que caiu numa cilada, que caiu numa armadilha, não se deu conta ainda, ou não conseguiu se livrar, e por isso está ferindo pessoas ao redor, e essas pessoas podem acabar sendo uma delas você. Mas, olha a maravilha dos poderes com os quais nós fomos capacitados. Nós podemos transformar as pessoas que o diabo usa para nos atacar. Já se deu conta disso? Nós temos em nós um poder, uma vida, que pode transformar um inimigo, uma inimiga em irmão em Cristo, em irmã em Cristo. Às vezes, sabendo que eu também sou formado em Direito, alguém vem e me procura pedindo alguma dica sobre como resolver uma situação com alguém que está infernizando a sua vida. O que eu faço para resolver essa situação aqui no meu condomínio, no meu trabalho? Essa pessoa está me perseguindo, essa pessoa está me incomodando, essa pessoa está isso, está aquilo. Eu sei que tu é formado em Direito, pastor, então, o que eu faço? E a primeira coisa que eu faço é não ajudar a pessoa com a lei dos homens. Meu chamado não é esse. Eu vou para a lei de Deus, que é o amor. E aí eu digo: sabe como que essa pessoa pode deixar de infernizar a sua vida? Quando ela não for mais do inferno. Sabe quando que essa pessoa pode mudar seu comportamento em relação a você? Quando ela for seu irmão, sua irmã em Cristo. Se de fato viver uma conversão, né? Porque se tem gente para incomodar a gente, é crente, não tão crente assim, né? Que não passou por uma conversão profunda. Mas então, aquele vizinho que incomoda, aquele chefe, aquele colega, aquele familiar que incomoda você, se você ganhar ele para Jesus, seus problemas acabam com essa pessoa. Sabe por quê? Porque o calçado que leva você na guerra contra ela é um calçado que leva paz para ela, porque é isso que o Evangelho faz. Então, seja ela vindo atacar você, seja você indo até ela, você tem um calçado que é o Evangelho da paz. O Evangelho da paz é a única arma que vence o inimigo, porque transforma o inimigo em amigo. As armas desse mundo, elas podem fazer você dominar o inimigo por um tempo, mas esse inimigo pode voltar. É que nem o Jason, né? Na minha adolescência tinha um filme que parecia tão aterrorizante que era o Sexta-feira 13. A gente quando vê agora chega a dar risada, né? Mas naquele tempo, se a gente risse, era de nervoso mesmo, porque era bem um terror. Mas não importa o que fizesse com o tal do Jason, bota fogo, esquarteja, esmaga o Jason, ele sempre volta. Alguém lembra do Jason aqui? Sexta-feira 13? Ok, muito bem. Então acho que você em casa também deve lembrar. Hoje a gente assiste como se fosse um filme B, mas era o que havia naquele tempo, né? Muito bem. Quando você vence inimigos com as armas do mundo, você pode até ter uma certa sensação de paz durante algum tempo, mas ele volta contra você. Ele volta. É como as guerras dominam um povo e aquele povo se reorganiza e volta a atacar, os conflitos voltam a acontecer. Então a única maneira de você vencer um inimigo é se esse inimigo passar a ser seu amigo.
E isso de maneira permanente, que é quando Jesus nos salva e somos agora por toda a eternidade irmãos e irmãs em Cristo. Então saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, pare de lutar com as armas desse mundo, porque você pode vencer com a razão por um período, mas lá na frente você perde essa razão de novo. Mas com o evangelho da paz, você cobre multidão de pecados, você faz o reino de Deus avançar, você é um embaixador do Senhor Jesus. Então, o seu pezinho aí tem evangelho da paz. Você está preparado pelo Espírito Santo com o evangelho da paz. Então, toda vez que você tiver um embate com outro ser humano, com outra pessoa, seja no seu contexto mais próximo ou pessoas que você nem conhece direito, e quando você está discutindo, quando você está brigando, quando você está jogando raiva, olha bem para os teus pés naquele momento, porque tua bota está suja. A linda e maravilhosa bota, o lindo e maravilhoso calçado do evangelho da paz está sujo, você não está fazendo isso certo. O amor é a única resposta. Você tem nos pés preparação, capacidade do Espírito Santo para fazer aquilo que a Bíblia diz que acontece. As portas do inferno não podem prevalecer ao avanço da igreja, porque a gente está caminhando com o evangelho da paz, amém? A gente não está tentando impor uma cosmovisão através das leis desse mundo. A gente não está fazendo o país ser institucionalmente, juridicamente, uma nação cristã. Nós estamos tornando filhos do diabo, escravizados pela potestade do ar, em filhos de Deus, em nossos irmãos e irmãs em Cristo. Então você luta não para destruir, você luta para levar o evangelho da paz. E quando você é atacado, você pode contar com o escudo da fé. Versículo 16. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando nós olhamos para os problemas cada vez mais perto da gente, nós temos duas alternativas. Lutarmos na nossa própria força e acabarmos desesperados, ou usarmos o escudo da fé. Eu sou uma pessoa que não perde o sono com problemas. Eu não consigo lembrar assim de alguma noite que eu tenha perdido, porque eu estava preocupado com algum problema. Eu não caio nessa. E olha que eu já passei por problemas gigantescos. Mas quando eu me sinto atacado pelas trevas, o diabo usando ou não pessoas, mas sempre circunstâncias ao redor, se eu começar a pensar no problema, se eu começar a pensar nas pessoas, se eu começar a pensar na situação, eu me desespero, mas isso não tem lugar na minha vida. Eu já vou direto para a solução, e quem é a solução? É o meu Deus. E a palavra do Senhor diz que quem se aproxima de Deus precisa crer não só que Ele existe, como também abençoa os que dele se aproximam. Então tem a ver com fé que Ele existe e fé que Ele é bom, que Ele tem e que Ele dá o que a gente precisa. Então, você acha que eu vou perder tempo com o problema, com pessoas que talvez estejam sendo fantoches das mãos de Satanás se ainda não tem Jesus, ou tentando lutar contra irmãos e irmãs em Cristo que estejam em armadilhas e ciladas de Satanás naquele momento? Eu vou para quem tem a solução, para quem morreu por aquelas pessoas, para quem agora é Senhor daquelas pessoas, para quem é meu Senhor, para quem também morreu na cruz por mim. É pela fé, é pela fé. Na minha opinião é ou fé ou desespero, ou fé ou perda de tempo, porque mesmo que você não se desespera no primeiro momento, perde tempo lutando com armas que não são as armas que trazem a vitória para você. O diabo nunca para de atacar você. A palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, diz que ele anda ao nosso derredor como um leão, procurando quem possa devorar, destruir. Esse é plano dele. Ele quer destruir a minha vida, ele quer destruir a sua vida, e ele não para, ele não dorme, o inferno não fecha.
Então ele está sempre atacando, sempre lançando coisas, sempre jogando coisas em nós, dardos inflamados, flechas que vêm pegando fogo contra nós. E aí o que você tem? Você tem a fé, meu irmão. Você tem a fé, minha irmã. E olha que maravilha. A fé a gente não produz, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto, tanto a graça que nos salva, quanto a fé, que é a resposta para recebermos essa salvação, não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, Ele realmente dá esse escudo para nós. E quando a gente tem dificuldade para usar esse escudo, a gente pode fazer aquela oração que semanas anteriores eu recomendei que a igreja fizesse. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, porque é desse jeito, é com esta fé que nós vencemos os ataques de Satanás, que nós não podemos menosprezar. São ataques poderosos, são ataques potentes, são ataques destruidores, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Seu escudo é mais poderoso do que o ataque. Eu não entendo muito de muitos jogos que existem por aí, mas se eu entendi bem certos jogos de cartas, que um joga contra o outro, tem pontos das armas de ataque e pontos da arma de defesa. Não tem jogos que são assim? Eu acho que tem, ou eu entendi muito errado. A pessoa puxa uma carta lá e tem um poder 54. E aí a outra pessoa puxa lá uma carta que tem no poder de defesa 32. Então, quem tem a arma do ataque, a Ana joga. Não, ela é mãe de adolescente e criança, por isso ela sabe, né? Então, acho que até as cartinhas de futebol também são assim, né? Os jogadores têm uma pontuação lá, enfim. Só estou usando como exemplo, tá? Jesus libertou você dos jogos, não volta para lá. Mas, se Satanás tem um ataque potente, número 82 contra você, a fé tem um número infinito. A arma que protege você é mais poderosa que a arma que ataca você. Então, nós estamos falando de problemas reais, nós estamos falando de uma guerra que existe. A questão é saber usar a arma certa. Quando nós estamos vulneráveis, essa nossa vulnerabilidade tem a ver com a nossa constância ou inconstância na fé. E além do escudo da fé, nós temos o capacete da salvação, que também nos protegem. Usem também o capacete da salvação. Em termos de vida humana, quando é que alguém considera que houve morte? Quando o cérebro para, quando a morte cerebral. Por isso que a parte mais dura, mais resistente, mais forte que foi dada para o corpo humano está aqui na cabeça. Algumas cabeças são mais duras do que outras, metaforicamente falando, mas aqui dentro há o que se considera vida, biologicamente ou humanamente falando. Bem, a grande notícia para quem crê em Jesus é que nós não morreremos mais espiritualmente. A nossa cabeça espiritual, por assim dizer, nessa analogia, está protegida. A salvação do Senhor impede a nossa morte. Jesus disse que quem crer nele, ainda que morra, viverá. Sabe o que é isso? É o capacete da salvação em operação. O crente pode cair, o crente pode levar pancada, o crente pode sofrer muitos problemas, mas ele está salvo. Porque o capacete da salvação impede ele de morrer espiritualmente. É salvação maravilhosa da parte do Senhor. E esse aqui é mais uma daquelas evidências de que não,
Uma vez que uma pessoa foi salva, não há como perder esta salvação, porque o capacete dessa salvação é uma arma que Deus está dando para que permaneçamos vivos e aqui, eternamente vivos. Só que também tem outro significado. A nossa mente, a nossa cabeça deve funcionar na perspectiva de que nós somos salvos por Jesus, ou seja, minha cosmovisão está aqui dentro desse capacete que é a salvação. Então minha cosmovisão, a maneira como eu enxergo o mundo, as minhas decisões, o que passa na minha cabeça, deve acontecer a partir dessa perspectiva de alguém que recebeu o amor de Deus pela graça de Cristo e que agora é a habitação do Espírito Santo, ou seja, em outras palavras, de alguém que é salvo. O que tem na sua cabeça? Como é que você vê o mundo? Eu desde cedo fui salvo pelo Senhor. Eu não sei precisar em que momento eu fui salvo. Eu sei precisar vários momentos em que a conversão foi se desenrolando na minha vida. Então, às vezes, eu fico muito surpreso em como o mundo funciona na sua mente, porque para mim aquilo não faz sentido, porque desde muito pequeno minha cosmovisão é de alguém que é salvo por Jesus. E eu não estou dizendo que na minha cabeça só tenha coisas boas, porque em muitos momentos da minha vida eu dei espaço para coisas que não eram frutíferas, ou para aquelas coisas que não são as coisas do alto na qual nós deveríamos pensar, como diz a palavra. Mas eu quero dizer que chega um ponto da sua vida que você se entrega ao Senhor, você se compromete verdadeiramente em permanecer com Jesus, e aquilo que nós temos passa a ser uma realidade, porque a gente usufrui disso, a gente explora isso na nossa vida, que é a mente de Cristo. Então, a maneira como você faz negócios, a maneira como você se relaciona com as outras pessoas, a maneira como você toma decisões, a maneira como você avalia, interpreta tudo que está acontecendo ao seu redor, deveria ser através dos olhos de alguém que é salvo por Jesus. E a sua vida, então, deveria ser, como também diz a palavra, como alguém que foi resgatado das trevas para a luz. Viva a vida a partir da perspectiva da redenção que há em você, a redenção de Cristo. E por fim, uma poderosa arma de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo é por excelência a palavra de Deus que tornou-se carne. Às vezes as pessoas acham que a Bíblia é por excelência a palavra de Deus. Não é. Porque a própria Bíblia diz que a palavra tornou-se carne, ela não diz que a palavra tornou-se livro. A Bíblia é o conjunto de 66 livros maravilhosos, incomparáveis, inigualáveis, porque são o registro da revelação especial de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e por isso tem autoridade sobre as nossas vidas, e revela Jesus como Jesus é, e nos tira do erro de querer criar um Jesus, de querer criar uma imagem da vida cristã ao nosso próprio bel prazer. Então a gente olha para as Escrituras, que são palavras que vêm de um Deus vivo, por isso são palavras vivas. Mas eu gosto sempre de lembrar que Jesus é, por excelência, a comunicação do Pai, a comunicação de Deus, a criação. Então é nesse termo que nós temos Jesus como logos, como palavra, como a comunicação de Deus Pai à criação. Por isso ele é a palavra que torna-se carne. Mas lembre-se que tudo o que ele diz é verdade, porque ele é a verdade. Então tudo que vem do Senhor, tudo que está registrado na palavra de Deus escrita, inspirada pelo Espírito Santo, é como uma espada. Então, meus irmãos, se nós temos diante de nós, se nós temos dentro de nós Jesus, a palavra encarnada de nós, que nos legou, por ação do Espírito Santo, o registro, como nós temos a Bíblia, andar
sem essa perspectiva da palavra que é Jesus e da palavra legada através do registro que temos na Bíblia, é andar desarmado. Nós vivemos um dilema aí que eu não vou falar porque fica sempre complicado, né? Nem sempre todo mundo gosta e tal, então eu procuro deixar de lado aquelas coisas que não são a essência da essência, né? Mas eu quero dizer que a arma que nós realmente deveríamos querer, a arma que nós realmente deveríamos andar o tempo todo, né, no coldre, é a palavra de Deus. Esta palavra que a própria palavra por excelência que Jesus afirmou que é a verdade. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E Jesus também disse, tua palavra é a verdade. Uma das armas que Satanás tem contra nós, o príncipe da potestade do ar, que atua agora nos filhos da desobediência, como vimos, é através de mentiras. Quando que a gente peca? Quando a gente acredita em mentiras. Por exemplo, quando que alguém furta? Quando alguém acredita na mentira que Deus não dá o pão de cada dia. Quando alguém acredita que aquela pessoa tem o suficiente, então eu posso pegar um pouquinho para mim e isso não tem problema nenhum. Então, quando eu acredito em mentiras, eu peco. Quando que alguém adultera? Quando ele acredita na mentira de que seu casamento está ruim, está morno, não tem mais jeito, e que ele não recebe aquela valorização que ele precisava, a atenção que ele precisava, então Deus quer que ele seja feliz, então Deus não se importaria tanto, então ele vai acreditando em mentiras e vai lá e adultera. A gente só peca quando acredita numa mentira, saiba disso, a gente só peca quando acredita numa mentira. E qual é o jeito de vencer a mentira? Com a verdade. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E Jesus disse, tua palavra é a verdade. Por isso a própria palavra registra que deve habitar ricamente em nós. Habite em vocês ricamente a palavra de Cristo. Quando a palavra de Cristo habita ricamente em nós, nós estamos com a espada. E aí quando a mentira vem, nós cortamos essa mentira com a verdade, que é a palavra do Senhor, o nosso Deus. Verdade que é Cristo e sua palavra registrada e legada a nós. Então estude as Escrituras, permaneça em Jesus. Que não passe um dia da sua vida sem que você abra as Escrituras sagradas e diz, Senhor, esse registro maravilhoso aqui da vida, o registro da vida que está aqui, eu quero estar totalmente aberto. Então fala ao meu coração, esta palavra que é viva e eficaz, não volta vazia para ti, ela que vai lá a ponto de dividir junto em medula, espírito da alma. Senhor, me sonda. Senhor, me preenche. E aí sabe o que o Espírito Santo faz? Ele lembra a gente. Na hora em que a gente precisa usar a espada, a gente sabe exatamente como usar, não é? Jesus mesmo disse que o Espírito Santo nos lembraria das palavras dele. Então, se eu conheço as palavras dele, o Espírito Santo pode me lembrar. Mas se eu não conheço as palavras dele, o Espírito Santo vai me lembrar do quê? Então, para que de fato você tenha a espada da palavra, se lança na palavra, se joga na palavra, anda sempre armada. E quando você for compartilhar essa palavra com alguém, essa palavra que é espada, lembre que não é uma espada para ferir pessoas, mas é uma espada para cortar as amarras que prendem essas pessoas, que é para poder trazer libertação para a vida das pessoas ao seu redor e não deixar que as mentiras de Satanás derrubem você. Então, use essa espada para amar. Amém? Gostaria que nós orássemos mais uma vez. Senhor, obrigado pela armadura de Deus. Senhor, Tu nos dizes, no registro da Tua palavra, que nós devemos vestir a armadura de Deus. E eu quero, junto com meus irmãos e irmãs, aqui na Sinimbu, mas também nas casas onde estão cada um, queremos reconhecer que muitas vezes deixamos essa armadura de lado. E que muitas vezes usamos da maneira errada, pela motivação errada. Senhor, Teu Santo Espírito habita em nós. Tua palavra diz que Tu operas
em nós tanto o querer quanto o realizar. Então realiza em nós esse teu querer de vestirmos a armadura de Deus, nos impulsiona, nos leva a isso, e quando não estivermos fazendo, nos incomoda nesse sentido, Senhor. Nós queremos cada parte desta armadura, e queremos assim, estarmos protegidos enquanto aguardamos a Tua volta, mas não parados. Nós queremos, Senhor, que o calçado do Evangelho da Paz seja uma realidade na vida de cada discípulo, então nos leve em direção às pessoas, Senhor, mesmo aquelas que nos atacam, mesmo aquelas que se colocam como nossos inimigos e que na verdade estão sendo usadas ou influenciadas por Satanás. E nos usa, Senhor, para que haja libertação, para que haja salvação de vidas, em nome de Jesus, amém. Amém? Use essa armadura, meu irmão, minha irmã. O Senhor nos deu tantas ferramentas para a gente poder de fato viver uma vida que satisfaz, uma vida plena, e uma delas é a comunhão. E essa comunhão que não pode ser da boca para fora, é uma comunhão que se expressa quando a gente expressa algo da parte de um para o outro, o que nós chamamos de expressões uns aos outros do Novo Testamento. E eu lembro que no Novo Testamento a gente encontra em mais ou menos 25 expressões uns aos outros. Encorajar, ouvir, orar, perdoar. São muitas expressões de uns aos outros que o Espírito Santo nos capacitou para exercermos. Nesse momento nós estamos vendo um isolamento social, e como igreja a gente está respeitando isso, a gente não está brincando de isolamento social. A gente está entendendo que tem um vírus que a gente não sabe exatamente a gravidade dele, a gente não sabe exatamente a origem dele, a gente não sabe exatamente quando vai acabar, a gente não sabe exatamente qual é o remédio, qual é a vacina. Então por isso eu não me coloco como sábio ou entendido, mas eu sei que tem pessoas morrendo. Inclusive pessoas próximas a pessoas próximas que estão morrendo. E se eu tenho uma possibilidade de não ser responsável pela transmissão desse vírus, eu vou optar por essa responsabilidade. Eu vou optar pela segurança. No entanto, isso não significa que a igreja de Jesus parou, a igreja continua. Então a gente tem que agora entender ferramentas, caminhos, maneiras de vivermos esses uns aos outros, mesmo que fisicamente a gente esteja impossibilitado. E uma dessas maneiras são os pequenos grupos de comunhão online. Durante aproximadamente um mês, a gente deu a oportunidade para a igreja com incentivos, com encorajamento. E praticamente 1/3 da igreja, aí, aproximadamente 100 pessoas, aderiram aos pequenos grupos de comunhão. E para a glória de Deus, em nome de Jesus, nós vamos começar essa semana com eles. Né? Os irmãos e irmãs já entraram no grupo, preencheram um formulário dizendo quais eram os dias que podiam, se preferiam grupos de casais, ou grupos só de homens, ou de mulheres, ou se são grupos de jovens. Nós já temos grupo de adolescentes, grupos de juniores, e aí contando eles, a gente passa de 1/3 e realmente eles são igreja, né? Glória a Deus por isso. Então, terça-feira começam os grupos. Nós vamos ter grupos na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Vai ser um tempo novo para a igreja, um tempo diferente. Eu só quero lembrar que os pequenos grupos de comunhão online, eles não atendem todas as necessidades e todos os compromissos da igreja. Então, por exemplo, o evangelismo não vai ter um fórum, não vai ser foco do pequeno grupo de comunhão. Ele não é um grupo de recuperação de vida, ele não é um grupo terapêutico, ele é um grupo de comunhão, onde a gente vai poder compartilhar a aplicação da palavra de Deus e também compartilhar o que está passando no nosso coração à medida que a gente se sente à vontade para isso. Não é que faz parte de um grupo tem que dizer tudo sobre a sua vida, mas pode dizer sim um motivo de alegria para a gente se alegrar junto, e pode compartilhar uma preocupação para a gente poder chorar junto se for o caso, mas orar por isso. Ok? Então o Rômulo Lobo é o coordenador dos nossos pequenos grupos de comunhão online. Nós já temos um pequeno grupo, um grupo no WhatsApp com os líderes. Então ainda hoje, líderes, vai para vocês algumas informações importantes no grupo. Fique atento na segunda-feira, para terça-feira dar tudo certo. E a gente está aprendendo. O que a gente disse na nossa última reunião a respeito de pequenos grupos é o seguinte: a gente está respondendo a uma pergunta, por exemplo, como ser igreja nesse período, com uma outra pergunta: será que através dos pequenos grupos de comunhão online? Então daqui 1 mês ou 2 a gente vai conseguir transformar essa pergunta em resposta. Então a gente está fazendo isso juntos, a gente vai aprender juntos.
Então, não tenha uma postura julgadora, crítica nesse momento, mas colaborativa. Dê as sugestões que você acha. Olha, eu acho que tinha que ser diferente, eu acho que tinha que ser desse jeito, eu acho que tinha que ser assim, para a gente poder, de fato, construir no poder do Espírito Santo, num ambiente de amor, ok? Ana, tem aí o meu e-mail? Eu quero, principalmente para quem está em casa, porque quem está aqui, se quiser registrar um pedido de oração, pode preencher no cartão que tem atrás da sua cadeira, ou uma decisão que você está tomando, mas o meu e-mail é Davi, com D mudo no final, DAVID, @emcomum, comum, tudo junto, .org.br. Então você quer estudar a Bíblia, quer um discipulado, quer um aconselhamento, precisa de uma direção, quer fazer alguma sugestão, pode enviar então para davi@emcomum.org.br. Ou então, se você quiser, pode me mandar um WhatsApp, 54-99907-5685. Durante a semana a gente oferece estudo bíblico, a gente oferece aconselhamento, a gente oferece discipulado, a gente está sendo igreja. Ok? Isso vale para quem está aqui também, tá? A gente não deixou de ser igreja. Está ali então o meu e-mail. Essa semana eu recebi e-mail, quando compartilhei domingo passado, já foi respondido, já foi encaminhado e as coisas estão acontecendo, tá bom? Nós vamos encerrar essa celebração em pé, cantando, louvando ao Senhor, o nosso Deus. Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, libertador. O meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. Estamos seguros em Ti, Pai. Tu és a nossa rocha, Senhor. Diga a Ele, declare com fé. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. Diga, eu te amo, ó Senhor, minha força, meu farol. Eu te amo, ó Senhor, minha força,
escudo. Meu Deus é uma rocha em que eu me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. Amém. Tenha uma semana abençoada. Resplandeça Jesus.